Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com cada um de nós, com cada uma de nós. Hoje vamos falar de algo muito interessante, ponto de vista. Cada um deve ter sua própria convicção. Nós estamos falando sobre saúde, temperança e adoração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o respeito à convicção do outro. O texto para nós lermos hoje está em 1 Coríntios 16, verso 13, que diz assim: Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos valorosamente e fortalecei-vos. Nós devemos nos lembrar que há inúmeros tipos de mentalidade no mundo e não podemos esperar que cada um entenda todas as questões dietéticas exatamente como nós. As mentes não andam todas na mesma direção. Por exemplo, há algumas pessoas que não comem manteiga, mas há membros de suas famílias que comem. E isso não deve nos incomodar. Há membros das famílias que gostam de ingerir manteiga, de uma vez ou outra. Muitos de nossos irmãos conscienciosos têm manteiga mesmo. Isso não mostra que sejamos ou que devamos ser contrários ou nos indispor com os nossos irmãos. Essas coisas nunca devem causar perturbação entre a irmandade. Não podemos exigir que o outro tenha a mesma convicção que nós. É claro que se há em algum lugar abundância de frutas e de nata esterilizada, seria melhor o uso. É assim que nós somos orientados. Mas isso não deve causar perturbação entre a irmandade. Os que amam e servem a Deus devem ser deixados a seguir suas próprias convicções. Porque o Espírito Santo ele vai trabalhar no coração de cada um. Se a pessoa ama a Deus, se a pessoa serve a Deus de todo o coração, o Espírito Santo, no tempo certo, vai convencê-la de certo e de errado. A cada um de nós, ele faz assim. Talvez nós não sintamos a necessidade de certos alimentos e já tenhamos aprendido a conviver sem eles. Mas outros precisam de mais tempo e da convicção que há a necessidade de abandonar certos alimentos porque fazem mal à sua saúde. Não devemos deixar de ver que tem pessoas muito esforçadas e que andam segundo os princípios de Deus e que buscam os princípios de reforma de saúde, mas que precisam do seu tempo para se adaptar. Nós temos que ter cuidado para sermos econômicos em tudo, mas não privar-nos de uma dieta que nos faça bem. Quando pudermos comprar nozes, azeitonas, frutas, devemos fazê-lo para poder ter uma alimentação saudável, que nos dê vigor vital. Se o nosso esposo aprecia manteiga, deixe-o comer. Explique-o que faz mal à saúde, que não é a melhor coisa para a saúde. Mostre substituições que ele possa aceitar, que o paladar dele aceite, dos filhos também, da família também. Há um perigo muito grande de nós apresentarmos os princípios da reforma de saúde. Há alguns com a tendência de introduzir mudanças que seriam nocivas. E não benéficas. A reforma de saúde não deve ser apresentada com radicalidade. Nas condições atuais, não podemos dizer que leite, ovos e manteigas devem ser totalmente eliminados. Precisamos ser cautelosos e não fazer inovações.
porque sob a influência dos ensinos radicais, há almas conscienciosas que certamente farão coisas extremas. A aparência física dessa gente prejudicará a causa da reforma de saúde, pois poucos sabem como substituir adequadamente os alimentos que retiraram do cardápio. Nós sabemos que os alimentos citados, de alguma forma, são prejudiciais à saúde, mas temos que saber substituí-los. E temos que entender também que, por exemplo, ovos de galinhas criadas no terreiro com uma alimentação apropriada são usáveis, podem ser ingeridos. São alimentos saudáveis. A nata também, esterilizada, também é saudável. Nós precisamos ter sabedoria na nossa alimentação e entender que as pessoas são diferentes. Deus nos abençoe e que nós possamos respeitar a convicção de cada um e orar para que Deus, a seu determinado tempo, nos façam todos com um só pensamento. Mas temos que lembrar que cada um tem seu tempo e que Deus trabalha no coração de todos. Também devemos lembrar que leite, ovos e manteigas não devem ser classificados como alimentos cárneos. Portanto, é um alimento em que pode ser ingerido por nós. Nós devemos apenas ter o cuidado de que sejam feitos de maneiras apropriadas, uma maneira saudável. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, cada dia mais, nos achegarmos a Deus e pedir que Ele, através do Seu Espírito Santo, vá moldando a nossa vida espiritual e física e nos dando sabedoria para sabermos distinguir o que é bom para a nossa saúde e o que não é, para aceitarmos, pesquisarmos e estudarmos na Sua Palavra, nos livros inspirados, o que nós podemos fazer para cada dia termos mais saúde física e espiritual, para podermos ter uma adoração perfeita. Bom dia, que Deus abençoe a cada uma de nós, a cada um de nós, e que nós venhamos a ter uma adoração perfeita. Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!